também assim. A gente chama de monodisco e aquele a gente chama de polidisco. Poli é muito, né? Muitos discos. Essa é um grupo que se forma sempre uma estrobilização monodisco. Vocês veem que já tem carga de medusa, né? Ela logo vai ser liberada e tchau pro papai ali, mamãe, sei lá. Leva embora. Não voltam para dizer olá. Tá? Aqui uma medusinha. Essas medusinhas são chamadas de éfira, tá? Eu também não preciso guardar assim não. Bom, e aqui, ó, a gente vai ver o processo de estrobilização ocorrendo. Tá? Isso aqui é um pólipo que ele forma um tubo, um pólipo cefosor, que ele constrói um tubozinho, um esqueleto em volta. Aqui, antes dele começar a reprodução sexuada, é aqui já ele estrobilizando, tá vendo? Dá para ver os pratinhos lá dentro, olha lá. Isso foi gravado em vídeo em intervalo de tempo, time-lapse. Tá? Isso aqui está acelerado, então, muitas vezes, mais de 200 vezes. E ó, a liberação da medusa. Esse processo, por exemplo, leva 12 horas. Né? E aqui está comprimido para poucos segundos. As medusinhas sendo liberadas. Aí ela depois bom, aqui para vocês terem uma ideia da variação também morfológica dessas medusas, existem várias que estão sendo descobertas hoje em dia nas águas também, em águas profundas, com submarinos e aqueles submarinos não tripulados, né? ROVs, né? Que conseguem ir lá 1000 metros e fotografar e tal. Várias espécies estão sendo descobertas. Essas vermelhonas geralmente são de águas profundas. A cor, o que dá? Que dá cor eu não sei, mas a cor, o vermelho é importante porque é uma cor que anula o azul, que muitas espécies de profundidade eles são bioluminescentes. Então a luminescência delas é na faixa do azul, né, mais ou menos. E elas, por um tempo ninguém entendia por que esses bichos de profundidade são, essas medusas, tem alguns outros, são vermelhos e muito densos assim. Então se acredita que seja quando ele se alimenta, ele ingere um bicho que muitos aí são bioluminescentes. Se ele fosse transparente, como é a maioria do plâncton, iluminava dentro lá dele. E ele estaria sujeito a ser predado ele mesmo. E a luz nesse lugar é muito importante para a predação. Ou para localizar a presa, ou para também reprodução, eles se encontrarem. E ela é usada como uma dica para um predador ir lá e pum, né? Então o que ele quer? Ele quer comer, ele não quer que o bicho que ele está comendo comece a dar sinal lá, acendeu lá naquela escuridão total, uma luzinha daquela, é como se a gente acendesse um holofote. Então, eles têm são geralmente vermelhos, porque o vermelho ele é um que vai anular, né, o azul. E eles também são mais densos e tal, e aquela luz não sai para fora. Então, muito comum esse vermelho. Esse aqui, por exemplo, essa atola é de águas profundas. Aqui são espécies de águas rasas. Essa é aquela espécie que eu falei que pode chegar a vários metros de comprimento. Aliás, essa aqui, ó. Ela pode ser desse tamanho aqui, mais ou menos a umbrella, mas ela tem braços orais enormes, vários metros. Essa trimonema aqui pode ter mais de 2 metros de diâmetro. E essa espécie fotografada aqui em Ubatuba, ela era desse tamanho.
estão muito grandes. E algumas são muito urticantes de fato, viu? Tem espécies dessas cifromedusas, elas não são urticantes para a gente. Não causam nada na nossa pele, nada disso, a gente não sente nada. Mas algumas são bastante. Tá? É o caso, por exemplo, dessa aqui, ó, a Ciania papilata, que são enormes também, e elas são bastante urticantes, mas elas não ocorrem aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. E elas são muito urticantes. Mas tem outras e a gente às vezes fica com medo. Claro, tem que ter medo, né? Porque vai arriscar se você não conhece. Mas muitas dessas que aparecem na nossa costa aqui não fazem nada pra gente. Mas claro, se você não tem certeza, não tira nada. Aqui só para mostrar um aspecto interessante, o que está acontecendo aparentemente hoje, aumentando cada vez, as populações estão crescendo cada vez mais. Então é muito comum já ocorrer em alguns lugares essas explosões populacionais, você vê em alguns lagos salgados, em alguns lugares, coisa assim, ó, olha ali embaixo. Procura, né? Quantidade enorme. E aparentemente, tem vários pesquisadores estudando isso, aparentemente os fenômenos de blooms, né, que a gente chama de populações muito grandes ocorrerem em determinadas épocas do ano e tudo, está aumentando. Talvez com uma resposta, vamos dizer assim, à sobrepesca. Porque esses bichos competem por mesmo recurso.